Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, conectadas, curiosas e interessadas. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo novamente com a Mariângela Rossetto, psicóloga clínica e professora, que já esteve aqui com a gente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, Mari, sobre nevoeiro mental ou transtornos cognitivos na menopausa. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Cíntia. É um prazer estar com você aqui hoje para falar desse tema tão delicado, né, que a mulher atravessa. O nevoeiro mental, ou transtorno cognitivo, ele ocorre, como você falou, numa proporção alta de mulheres nessa pré-menopausa ou menopausa. Imagina, né, em cada 10 mulheres, 6 vão ter esse sintoma. E a perda da memória, falhas na memória. Uhum. Então, para algumas mulheres, se a gente pergunta, o que você jantou ontem? Ela faz muito esforço para lembrar, ou não lembra, né? Quer dizer, a memória recente fica comprometida, capacidade de concentração, uma confusão mental. O pensamento fica distorcido, porque a atenção está instável, né? Ela não consegue focar, e principalmente a dificuldade de tomar decisão. Então, aquela mulher empoderada que vinha tomando as decisões da casa, no trabalho, ela fica muito insegura para tomar decisões que antes ela fazia com a maior facilidade. Ocorre também o distúrbio na fala, né? Falta a palavra, ou o discurso dela não tem influência, né? Ela fica sem influência, no dia seguinte tem, no outro dia não tem, quer dizer, fica variando, né? Troca a palavra, e aí, com a questão da memória ainda, ela fica, pega aquilo para mim, aquilo lá, aquilo que fica em cima do móvel, né? Aquilo que abre, que foi a vovó que deu, e você vai falando e não lembra o nome do objeto. E a pessoa que está do teu lado fica, mas o quê? Pega o quê? E aí vem o medo de estar ficando demente, né? Com Alzheimer. Uhum. Eu acho que o Alzheimer apareceu muito na mídia, aparece Sim. muito frequentemente, então elas acham que estão ficando dementes, mas não é a diminuição do estrógeno. Isso também acontece, essa nevoeiro mental, acontece quando a pessoa está tomando quimioterapia, ou em lúpus, ou numa queda de glicemia, né? Então, não é apenas na menopausa. Interessante. Uhum. Ou em estados de privação de sono também isso ocorre bastante, né? E você tem ouvido esse tipo de reclamação das suas clientes? Sim, mas elas chegam com medo de estar ficando demente. A queixa é essa, né? Então, elas começam, eu estou muito confusa, eu não consigo decidir, elas não associam praticamente ao período da menopausa, né? Então, eu acolho a queixa, mas eu sempre peço a questão, que vá ao médico e faça a dosagem hormonal. Eu incentivo muito e explico que a alteração hormonal causa vários distúrbios psíquicos. Mas a queixa principal é assim, eu estou muito estressada, e realmente tem fatores de estresse, lógico, mas se eu começar a interpretar sem verificar a questão do hormônio, eu vou estar fazendo psicologismo, né? E judiando dessa mulher. Né? Então, do ponto de vista neurológico, né, esse impacto neurológico, a explicação seria
A explicação provável é essa queda do hormônio, ou dos hormônios. A queda o estrógeno é um hormônio produzido pelo ovário, que está muito presente no sistema nervoso central. E a deficiência do estrógeno, ela promove uma disfunção cognitiva, porque ela reduz a velocidade do processamento cerebral, né? O estrógeno é responsável pelo surgimento de neurônios, e os neurônios, por sua vez, geram os impulsos neurológicos, e isso que retarda. A falta do hormônio retarda e você tem as sinapses mais lentas. Entendi. Né? E isso nós não temos só na menopausa. Na TPM, por exemplo, você tem uma elevação do estrógeno e progesterona e, de repente, um pico que cai. Então, por isso também, na TPM, a influência do estrógeno acaba alterando o humor, e tem mulheres muito mais sensíveis a isso. Né? Então, toda a nossa vida, imagina, o estrógeno, ele prepara nosso organismo para a ovulação, a característica física, o corpo acinturado da mulher, né? Ele que promove a ovulação, a gestação, né? Está presente na menopausa. Então, se você for ver, a mulher ela passa a vida tendo alterações hormonais, estrógeno, progesterona, seja na menstruação, seja na gravidez, no pós-parto e na menopausa. Então, nós somos mais suscetíveis a desenvolver transtornos psíquicos do que o homem. Que coisa, hein? O hormônio é fundamental na questão de estabilização do humor. E existe um tratamento recomendado para esse transtorno específico? Ou, na verdade, como você está falando, né, sugeriu a questão da reposição hormonal. Esse seria o tratamento adequado? Olha, seria ótimo se todas pudessem tomar, né? Agora a gente tem os hormônios bioidênticos, que não causam tanto prejuízo à mulher, mas não chegou ainda num consenso, Cíntia, porque ainda está tendo muito estudo, muita pesquisa, então muitos médicos vão com muita cautela na questão hormonal. E tem pessoas que não podem, de fato, né? São as pessoas que já tiveram câncer, ou pessoas obesas, porque a incidência de câncer é maior em obesos, pessoas com problema cardiovascular, então não é recomendada. Agora, a dose sempre começa bem devagar, eles não recomendam em comprimido, e sim em gel. Alguns fazem um implante também, que é questionado se realmente é legal ou não, se é bom ou não. Na verdade, tudo está em pesquisa ainda, né? E agora, quando você não pode, você pode usar outros métodos, como os fitoterápicos, né, que é o uso da soja, da isoflavona. Mas algumas mulheres também começa a formação de cistos no seio com a soja. Então, se você puder repor na alimentação essa soja, é o ideal. Né? O antidepressivo também ajuda muito e diminui até o fogaço, aquele calorão, né? E alimentação. Alimentação é fundamental. É a base de soja, castanhas, são elementos fito-hormônios, né? Carne magra, muito peixe, aumenta o número a quantidade de vitamina D, de C. Então,
tudo isso junto vai ajudando muito a mulher. E a reposição hormonal, a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade para começar, né? Que é a introdução da terapia hormonal 5 a 6 anos, durante 5, 6 anos após a última menstruação. Depois não adianta mais. Não adianta mais, né? Então, a gente também tem esse período curto. Entendi, para fazer uma decisão, né, conjunta com o médico. Com o médico, né? Sim. E aí, um dos problemas também que aparecem, né, com a menopausa é a questão de não dormir bem, muitas vezes, né, até por conta do fogacho, aí você acorda, quer dizer, uma série de fatores, acaba um levando ao outro. Aí você acha que esses problemas de sono, eles também podem piorar a questão desse transtorno cognitivo, o nevoeiro? Ah, sim, o sono, a privação de sono, ela leva à confusão mental, ela atinge diretamente as funções cognitivas, né? E porque o sono, ele é reparador da mente e do corpo. Então, uma noite bem dormida, você restabelece o corpo e a mente. E com o calorão, com os distúrbios são 76 sintomas que a menopausa causa, né? Uau. É muita coisa. Muita coisa. Nem sei quais são todos. Eu já sinto alguns, mas não sei quantos. Então, se privar o sono, ela vai aumentar o prejuízo cognitivo. Né? Para você ter ideia, muitas horas sem dormir, tem pessoas que têm até um surto psicótico. Nossa, que coisa. E isso era muito usado na tortura, né? Na ditadura, eles usavam isso como tortura, privavam de sono. De sono. Né? Agora, se ela puder dormir sem medicação, é o ideal. Sim. Né? Porque aí o sono é mais reparador. Né? Mas ele interfere. E o calorão também faz com que a mulher acorde várias vezes à noite, e aí ela tem dificuldade para dormir. Quem trabalha com sono diz, você acordar uma vez por noite, tudo bem, né? Desde que você pegue no sono mais rápido, não que você fique virando e tal, né? Então, o calorão, o fogacho, que antes achavam inofensivo, hoje nós sabemos que ele produz distúrbios cardíacos. Né? Também. Também, ele pode até também arrebentar um pouquinho das veias do cérebro, assim, né? De tanto esforço, e isso prejudica toda a função cognitiva. Entendi. Né? Então, e antes eles consideravam uma coisa mais inofensiva, mas não é mesmo, né? Tem que acompanhar. E esse nevoeiro, ele pode durar quanto tempo? A Mari, tem algum estudo sobre isso? Você tem conhecimento? Quando você faz a reposição hormonal, ele passa logo, né? Mas ele se dissipa na pós-menopausa. Porém, ele tem assim, um período longo. Se você pensar do climatério até a última menstruação, às vezes ocorre 7 anos, 5 anos. Sim, é longo. É longo esse período para a mulher aguentar. Mas existem recursos que amenizam isso, né? Quem faz a reposição hormonal não tem nem problema da queda do cabelo, na pele, mas tem que ser com muita cautela, essa reposição. Mas depois da última menstruação, esse nevoeiro se dissipa. É que as mulheres falam assim, Cíntia, mas aí dissipa depois da última menstruação e eu entro na fase de demência, né? Não é assim. Meu Deus do céu. Não é bem assim, né? Sai de um, entra em outro. E aí,
segundo essa matéria da BBC News, que aborda esse assunto, né, do nevoeiro mental, eles dizem que muitas mulheres ainda se sentem envergonhadas quando começam a ter esses sintomas, né, porque muitas vezes você está admitindo, muitas mulheres ainda têm vergonha de dizer, pô, estou entrando na pré-menopausa, né, porque até às vezes tem impactos no trabalho, como a gente falou no outro vídeo que a gente gravou. Como que a gente pode encorajar essas mulheres a procurar ajuda, né, quando se sentirem esses sintomas, e também qual o profissional mais adequado para elas procurarem, na sua opinião? Eu acho que a primeira coisa é ter conhecimento do que está acontecendo no seu corpo, né? Ler muito, se informar e não ter vergonha de procurar um médico, né? Elas têm que avaliar a qualidade de vida delas. Então, pode dar problema no trabalho, mas também pode dar problema familiar pelo humor oscilante, pela irritabilidade da mulher. Então, assim, não é só ela que está nesse contexto. Por isso que eu digo sempre para elas, avalie a qualidade de vida que você está tendo e que está proporcionando ao outro, né? E procurar um médico em que ela sinta confiança, analise o currículo dele, peça indicação e vá para a consulta e se sentir que ele foi acolhedor, foi competente, ela se sentiu livre para falar, mantenha esse médico, se não procura outro. Mas o importante é ela realmente ter a confiança no médico, né? Ela tem que se sentir à vontade para estar falando realmente com o médico sobre esses sintomas. Eu tenho pacientes que, às vezes, o médico pega e receita um antidepressivo e elas falam que não vão tomar porque não querem tomar antidepressivo, que elas têm medo, né? Ainda com aquela ideia do antidepressivo da década de 50, que dava vários efeitos colaterais, até a década de 80 dava, né? Hoje não, hoje eles são muito mais evoluíram muito na qualidade dos antidepressivos. Agora, elas não quererem tomar, aí está em jogo essa qualidade de vida que eu estava falando, né? Elas dizem, mas faz mal tomar remédio, mas também faz mal você ficar nesse estado. Claro. Porque o cortisol aumenta, e aí o estresse é muito grande e você acaba prejudicando outros órgãos, né? A planta não brota sozinha, né? A gente precisa tá procurando soluções para os nossos sintomas. Então, sem vergonha nenhuma, né? Com certeza. Você falou que o nevoeiro mental, então, ele tem, boa notícia fase transitória, só que o período que ele pode durar é grande, né? Então, de fato, a pessoa tem que procurar ajuda mesmo, porque isso pode impactar mesmo em casa, no trabalho, né? A qualidade de vida dela por completo mesmo, né? E até ela ela fica insatisfeita com tudo, né? Devido a essa irritabilidade, oscilação de humor. Então, tudo irrita. Então, às vezes, ela começa a achar que ela não gosta mais do que faz, não gosta mais de trabalhar, está cansada. O marido começa a irritar com poucas coisas, né? Ele sempre fez aquilo, mas a partir daquele momento, aquilo parece um vulcão em erupção. Toma, né? uma proporção completamente diferente. Descabida. E eu nem respondi a outra parte da tua pergunta. O profissional para procurar é ginecologista para todos os exames ginecológicos, de imagem, e um bom ginecologista, ele te pede vários exames, inclusive, assim, os indicadores de câncer, os exames hormonais, né?
E a reposição, muitas vezes, é feita pelo próprio ginecologista, mas o endocrinologista é o que seria ideal, né? Porque eles estudam especificamente, mas o ginecologista também pode fazer essa dosagem hormonal. E o endócrino também, ele cuida da osteoporose, previne a osteoporose, né? Porque ele trabalha com hormônios. E pode avaliar também, junto com o ginecologista, se a pessoa pode ou não fazer a reposição hormonal. Aí te dá mais confiança, mais segurança, né? São 2 profissionais trabalhando nisso. Com certeza. O antidepressivo, quando precisa, muitos ginecologistas dão. Outros preferem que passe num psiquiatra. Mas, em geral, é dado pelo ginecologista ou pelo endocrinologista. Né? Muito bom, Mari. Hoje o nosso papo foi rapidinho, né? O que a gente pode... o que a gente também tem que fazer, eu acho, assim, é estimular a nossa cognição. Assim como o nosso corpo precisa de arroz e feijão para sobreviver, nós também precisamos estimular o cérebro. A gente precisa de exercício físico para não atrofiar e precisamos de exercício mental para não atrofiar o cérebro. Perfeito. Então, leitura, palavra cruzada, o sudoku, caça-palavras, jogos, trabalhos manuais que mexem com a motricidade fina, que a gente precisa ter atenção, né? Fazer programas diferentes, dançar, que é uma coisa que a gente vai perdendo um pouco a motricidade. Então, você dançar, vai aprender uma dança, né? Porque aí você continua mantendo habilidade motora grossa, né? Fazer alongamento, esse tipo de coisa. Ouvir música, mas não só músicas que você já conhece, né? Músicas novas e procura decorar a letra, pelo menos frases da letra, né? E quando eu falo isso para a paciente, ela fala, eu não consigo mais ler um livro. Eu leio, chega no final e não lembro do que eu li, né? Aí eu falo, faz fichamento. Lê um parágrafo e põe a ideia central, escreve a ideia central. Né? Boa. Quer dizer, fica uma leitura demorada, mas também você, na hora que está escrevendo, você obrigatoriamente tem que prestar atenção, fixar a atenção, é um treino. Perfeito. Né? Então, vai fazendo como a gente fazia na faculdade de fichamentos, faz agora, né? Só que parágrafo por parágrafo. Os hindus ensinam as crianças a interpretar o texto pensando parágrafo por parágrafo, né? Interessante. E aí fala, mas eu queria ter uma leitura mais rápida. Não, nós não estamos fazendo a leitura, nós estamos treinando a atenção. Treinando, exercitando, né? Uma coisa que é recomendado, você mudar o caminho que você faz todos os dias. Em vez de sempre para a direita, vai para a esquerda, dá uma voltinha maior, mas vai vendo as coisas na rua, né? Às vezes a gente está tão apressada assim que a gente vai direto na loja do shopping que a gente precisa e sai correndo. Né? Tenta fazer outro percurso, para ver, ou na natureza, ver uma flor, ver como ela é feita. Isso tudo ajuda muito, muito mesmo. Muito interessante, muito boa essas dicas aí, hein, Mari? A gente vai reforçar aqui. E são coisas simples, né? Para a parte cognitiva, um jogo para atenção que a gente recomenda para o adolescente, até quando ele está bem distraído, é o jogo de varetas. Aquele pega a vareta que você não pode mexer. Né? Isso é um treino fantástico para quem tem distúrbio de atenção. Olha, muito interessante.
Nossa, eu tinha esse jogo de vareta, a gente jogava direto aqui. Olha, nem pode parar, Cíntia, porque vai te dando a habilidade de focar na coisa e treinar a habilidade motora fina. Você vê que conforme a gente também vai usando mais o computador, na hora que você escreve, você tem outra letra do que tinha. É verdade, né? É verdade. Às vezes você tem até dificuldade em algumas letras para fazer, e você fala, nossa, que letra horrível que está, né? Então, o escrever à mão é um treino muito, muito bom, porque você lentifica para a escrita, lentifica o pensamento para seguir a escrita, que não é tão rápida quanto o pensamento, né? E foca a atenção. Então, sempre a habilidade visomotora a gente tem que estar desenvolvendo. Muito bom. É o que a neuropsicologia acaba fazendo, esses treinamentos com a pessoa, ou com a pessoa de idade que está com demência, também vão fazendo esse tipo de treinamento. Tem até uma empresa, agora eu esqueci o nome, que ela desenvolveu nessa questão de longevidade, ela desenvolveu jogos específicos para treinar mesmo a cabeça de pessoas idosas, começar com vários jogos e tal, muito interessante. Mas a gente tem que ter uma paciência maior, porque às vezes eles jogam um pouquinho e eles ficam irritados e querem largar. Né? E tem que respeitar o idoso nessa hora, né? Assim, porque é muito estresse para eles. O que não é o caso da mulher, ela se forçar. Né? Agora, esses brinquedos a gente tem também para criança, para adolescente e agora para a terceira idade, mas eu acho que também a mulher no climatério tem que começar a usar esses tipos de jogos. Né? Sim. Essa habilidade, a questão de você abrir o livro e não ficar clicando, né? Você poder grifar o livro e depois reler tudo que você grifou. Então, tudo é um treino para a memória. E é muito bom. E muito bom, ajuda, né? Ajuda muito, Cíntia. E aí vai evitar ou vai reduzir esse impacto que a gente está falando do nevoeiro e também treinar muito para não entrar logo na outra fase que o pessoal está reclamando, né? Que é da demência, né? Exatamente. Né? Se propõe como você se propõe a 1 hora por dia para exercício físico, também se propõe a 1 hora de treino mental. O que a gente não pode é ficar muito preso ao computador e à televisão. Sim. Né? Porque, por exemplo, a televisão, ela estressa com as notícias que nós estamos tendo. Então, você já está estressado e ouve coisa estressante, né? Isso é altamente prejudicial. Então, lógico que a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo, mas também ver coisas diferentes, filmes diferentes. Eu só gosto de policial. Não, muda um pouco, vai para um outro tipo de livro. Os livros da Agatha Christie, por exemplo, para quem gosta, né, são ótimos para treinar a memória, porque você fica junto pensando quem é que é o assassino. Né? Então, são livros dinâmicos, como a gente chama. Sim. Livros também nessa linha que você está falando, eu gosto muito do Ken Follett, porque ele conta uma história romanceada, né? E você também sempre fica querendo, naquele momento da história, aí o personagem específico, eu gosto bastante também. Sim, porque aí a gente fica assim, o que será que ele vai fazer? Eu quero ler mais, eu não quero parar, né? É verdade. Puxa, mas ela foi muito boba de ter feito isso, então você já está pensando, né, em outras coisas. É muito bom, em fora. Né? Legal, com certeza. Puxa, Mari, muito bom, hein? Mas olha, fala. Eu acho que assim, a mulher tem que perder o preconceito no antidepressivo, né? Ainda há muito tabu nisso. Né?
se ela precisa e se vai fazer bem para ela e para as pessoas com quem ela convive, não espera, não fique achando que vai se contaminar, não. Né? Eu, na verdade, assim, que vai eu devo te confessar confessar mal. que... Mais mal causa se ela precisar e não tomar. Não, sim, mas eu não sabia que o antidepressivo era uma alternativa de tratamento, sabe? Descobri recentemente, na verdade, até conversando com a minha ginecologista mesmo, ela explicando das alternativas de tratamento, né? Para as questões de menopausa e tal. Eu não sabia, agora você está falando e reforçando também. Porque também é uma época, se você pensar entre os 45 e 55 anos da mulher, é uma época de filho na adolescência, depois é filho entrando em faculdade, indo para o exterior para estudar ou para morar, casando, vem os netos, e você com toda aquela alteração hormonal. Os pais já estão velhinhos, precisando da inversão de papéis, que é triste, né? Mas vai ocorrer, que você está ajudando os seus pais, e é um momento tenso, né? E para muitas mulheres um momento desafiador no trabalho também, né? Muito, né? Porque ela já não tem mais, principalmente, assim, quando trabalha em corporações, assim, elas já não têm muita paciência com tudo, com aqueles apelos que fazem, ou horas a mais de trabalho, né? Mas muitas adoram o que fazem, e nesse período elas falam que não gostam. Uhum. Então, antes de jogar tudo fora, né, vamos raciocinar bem. Mudou muita coisa no trabalho? Você não gosta de fato ou não está gostando de outras coisas? Às vezes você não está gostando de você, como você está. Então, porque a mulher ela trabalha dentro, fora de casa, e isso é estressante. Né? Acontece muita coisa nesse período. Então, o antidepressivo vem organizar a tua mente até. E ainda mais com as baby boomers, né? Que a gente falou da outra vez, né? Essa coisa de achar que ela que tem que resolver tudo, da pouca participação do companheiro muitas vezes, né? Ou da companheira muitas vezes. Sim. Então, acaba sobrecarregando e ela mesma se sente responsável por tudo. Eu vejo nas minhas filhas, que são de gerações diferentes, né? Tem uma de 30 e outra de 18, que elas já enxergam isso diferente, né? Assim, com os namorados, tal, tem muito mais uma cooperação e elas não se sentem também tão responsáveis isoladamente, né? Por qualquer coisa, é muito mais de participação, né? Mas a gente sim, as baby boomers sim. Nós somos criadas até, né? Com essa responsabilidade de dar conta de tudo, e isso é loucura. Eu acho que eles vivem muito mais quando eles dividem as coisas. Com certeza. E nós também podemos dividir. Claro, né? Com certeza. Não pegar tudo para a gente, tem que saber delegar as coisas também. Sim, mas é que a gente acha que vai resolver mais rápido e tal. Né? Não. A gente tem mil desculpas, a gente racionaliza muito. Então, eu resolvo isso mais rápido, eu sei fazer isso, e vai entrando no estresse. É verdade, né? É verdade. Também a gente não tem muita paciência de ver o outro fazendo. E vai lá e faz. Eu sou muito assim, mas né? Apesar de que aqui em casa não posso reclamar, que meu marido ajuda muito, é muito companheiro. O meu também. Então... O meu também. Isso eu acho um ponto super a favor, né? O tipo de relação que a gente tem, que está vivenciando, o parceiro ser neste momento muito companheiro, saber apontar, você está sendo muito chata, né? Você está irritante. Né? Nós temos um amigo, um casal de amigos, que ele estava contando para a gente, eu estou ficando louco com a minha mulher e com a minha filha. Né? Aí ele falou, olha o diálogo delas. Né? A mãe falou alguma coisa para a filha, e a filha respondeu do jeito mais áspero. E aí a mãe falou assim para ela, precisa responder assim? Aí a menina responde, eu estou em TPM.
E a mãe, e eu na menopausa. E eu no meio disso. É. Né? E é bem essa situação, né? Bem essa, é verdade. O conflito das gerações aí, é tudo hormonal o problema. É, tudo hormonal, verdade. E o coitado do pai, do marido ali, está no meio. Tem então, que ter inteligência emocional. Tem que ter. Mas eles têm uma coisa de saber dissolver aquele problema mais do que a gente, né? Como a mulher. Existe um livro chamado He, o outro She, que mostra como a mulher pensa e como o homem pensa. Eles são muito mais práticos, eles dissolvem aquela mágoa muito mais rápido. Sim, né? fato. Não não quero generalizar, mas é um fato. E você vê isso desde pequenininho. Uhum. A menina fica de mal, chora, quer que a outra amiga também não olhe mais para outra menina, ela planeja aprontar alguma, né? O menino vai lá, dá um soco no menininho, e no dia seguinte eles estão juntos. Tá jogando bola. Tá jogando bola. Né? É a maneira diferente de pensar. Né? Isso é legal. O Ryushi também é um livro muito, muito legal para você entender como bacana. Eles pensam. Muito bom. Depois vamos deixar como dica aqui, Mari, você me manda o autor. Beleza, ótimo. Vamos sim, e inclusive eu te mandei ontem um livro sobre a dieta. Outro profissional para procurar é o nutricionista. O nutricionista, com certeza. Na verdade, nessa fase, o que eu percebo é que tem um conjunto, né, de profissionais que, óbvio, se a pessoa puder, seria o ideal procurar. E poder trabalhar em conjunto, né? O ginecologista, psicólogo e a nutricionista, fazer atividade física, todo esse conjunto de coisas ajuda muito, né? É um momento que a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? O cardiologista. Cardiologista, né? Exatamente. Ou geriatra, né? Já para olhar tudo. Sim. Sim, tem meninas de 30 anos que já procuram geriatra, né? Sim. É o antigo médico da família, o clínico geral, né? Que tinha. Inclusive, na terceira idade, para os mais idosos, o antidepressivo, que eu acho que quem tem que dar é o geriatra, porque existem alguns antidepressivos que não são bons para a pessoa mais idosa. Né? Então, eu acho o geriatra que vai avaliar qual que é o melhor para aquele caso. Entendi. Porque ele tem uma visão mais global do que acontece. Global. Exatamente, da pessoa, você tem razão. O psiquiatra já não tem tanta quanto o geriatra nesse momento. Muito bem, Cíntia, foi um prazer falar com você. Como sempre. Como sempre. Né? Prazer falar com você. E o que precisar, à tua disposição, né? Aí vou estar indicando o livro para vocês, o Ryushi, que é muito interessante. Maravilha. Depois passa que a gente deixa aqui no vídeo para o pessoal que se interessar poder comprar. Tá certo, Cíntia. Tá bom, mas já fazer e grifar e fazer o resumo. Fazer grifar, fazer fichamento. Fichamentos. Eu tenho um caderno onde eu vou escrevendo a ideia central do livro, o que eu gostei, assinalei, né? Acabo o caderno, compro outro, mas eu vou pondo em caderno. E é gostoso depois reler. Né? É gostoso reler. Puxa, eu tinha esquecido dessa parte, né? E no caderno fica mais fácil, às vezes, do que você procurar no livro, né? Ali atrás. Interessante, muito bom, boa ideia. Vou testar, vamos ver. Vai ser bom. Tá bom. Mari, obrigada novamente, então. Não, por isso. Logo a gente se fala novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar com vocês. Tá? Obrigada. Um beijo, Mari. Um beijo para você. Até a próxima. Então, pessoal, gostaram do bate-papo com a Maria Ângela sobre nevoeiro mental ou
os transtornos cognitivos na menopausa, eu acho que ela trouxe várias dicas, né, que a gente poderia pegar e treinar a mente, e não sentir vergonha, e procurar um profissional para poder identificar exatamente se pode estar acontecendo esse transtorno cognitivo por conta da menopausa, e ver qual é ou quais seriam os tratamentos mais adequados para você individualmente nessa situação. Então, venha, se você gostou, entra no canal, dá um like, ativa o sininho, para poder receber as notificações quando entrarem outros vídeos. E coloquem lá as suas sugestões de conteúdos, produtos e serviços que vocês gostariam de ver no canal da Estilo 5.0, para participar dessa jornada da longevidade com a gente. Um abraço.